muito menos... Vinícius, cadê você? Bom dia a todos. O Instituto dos Advogados de São Paulo tem uma imensa satisfação de recebê-los e receber também essas pessoas que hoje falam sobre tema absolutamente imprescindível e, no mais das vezes, mal compreendido pela população em geral e, inclusive, nas próprias escolas. Assim, com essas boas-vindas, eu passo a palavra ao nosso presidente da comissão, Dr. Belisário, para que possa apresentar os seus convidados e dar início aos trabalhos. É uma honra que eu não sequer pressentira ter um amigo, o nosso diretor administrativo, Luiz Antônio Alves de Souza, começando, diretor do Instituto dos Advogados de São Paulo, começando essa palestra. Não imaginei que eu ia encontrar um amigo de muitos anos. Acho que nós nos conhecemos há uns 5 anos atrás. Talvez 50. Enfim, Eide, muito obrigado por você estar aqui também conosco, não só como diretora cultural que você é, como extremamente ativa diretora cultural, mas também para trazer hoje esse tema. Então, a ideia desse tema vem de abrir os jornais e ler o que está acontecendo. Né? A ministra Vera Lúcia Santa de Araújo foi destratada e impedida de entrar num evento da AGU, Advocacia Geral da União, apresentando seu crachá de ministra do Tribunal Superior Eleitoral. Ela foi impedida, e não só impedida, ela foi destratada. Era um evento promovido pela Comissão de Ética Pública. Você vê que a gente distorce, separa das palavras e dos atos físicos. Quer dizer, ética e aqui distrata. Quer dizer, é uma coisa absurda. E ela diz: o ato racista foi tão assintoso que eu fiquei sem palavras. A cineasta australiana Clara McCann explica por que o seu filho tirou a vida. Ela está tentando uma coisa quase que impossível, preservá-lo com criogenia. Parte meu coração de uma forma que palavras não conseguem expressar, dizer que em um momento de dor insuportável, Atreio tirou a própria vida. Isso não foi culpa dele. Ele foi abandonado pelo sistema educacional enquanto sofria uma quantidade horrenda de bullying. Escreveu a atriz na publicação em que divulga o link para a campanha. Agora, humildemente, peço ajuda para preservar a memória da vida dele e me ajudar a lutar contra essa avalanche desumana de suicídios infantis causados por bullying não combatido por escolas e professores. Isso a gente abriu o jornal essa semana, viu isso. Quer dizer, essa é a realidade aqui na Austrália e em outros lugares. Então, por isso, doutor Diogo, nosso presidente, doutora Eide, entenderam que era razoável a gente falar, né? Zé Paulo, Vinícius, enfim, Roberto, entendemos que era razoável trazer esse tema aqui. Direitos humanos, sim, tudo a ver com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano, com o dia a dia das nossas crianças vítimas de bullying e de discriminação, às vezes autores de bullying, porque estão completamente desintegrados. Lucas vai contar um pouco essa história, de que às vezes o cidadão não sabe que está praticando bullying, não é? Enfim, essa é uma realidade, caro Luiz Antônio, que nós estamos gravando esse debate para que, o doutor Diogo nos assegurou isso possa ser entregue a escolas, possa ser entregue a professores, não é? Enquanto a gente debatia a realidade, vamos fazer, não vamos fazer, a Raquel, ela nos liga
e fala assim, uma aluna de uma escola pública perguntou se há material de bullying e discriminação para a gente fornecer, que ela precisa fazer um trabalho. Ou seja, as coisas estão despertando e vocês hoje aqui vão... Posso só, desculpa atrapalhar a fala do senhor, para dar uma continuidade nesse assunto. A professora desses alunos entrou em contato com o IASP, eu entrei em contato com ela, e ela queria trazer os alunos, mas a escola é em Guaianazes, e eles tinham muita dificuldade com transporte para vir até o Instituto. E eu falei que eles seriam muito bem-vindos, né? Que nós temos o metrô à frente da escola, à frente do IASP, desculpa, mas mesmo assim eles tinham muita dificuldade para vir, porque tem autorização dos pais, tudo isso, né? A professora não pode pegar os alunos e trazer sem que tenha toda a autorização da Secretaria de Educação, toda a burocracia que envolve trazer os alunos. Mas os alunos gostariam de vir e nós nos comprometemos, então, pelo menos a encaminhar depois o vídeo para eles, para que eles possam assistir. O doutor Diogo me assegurou que a gente vai conseguir fazer isso da nossa parte sem nenhuma burocracia. E eu trouxe hoje para falar, nós trouxemos, a Comissão de Direitos Humanos do IASP trouxe hoje o doutor Luiz Antônio para falar sobre esse tema, né, o que você sabe sobre bullying e discriminação. Nós trouxemos a professora Rosnel Bauer, que é especialista em educação pública. Eu estou apresentando a Rose, nem precisaria, foi secretária de Estado da Educação, minha companheira, nossa companheira de governo Mário Covas, é membro professora da Faculdade de Educação da USP, integra os conselhos estadual e municipal de educação, com toda razão, porque conhece isso como ninguém. Minha consultora particular, familiar, né, em matéria de bullying e autismo. Né. Trouxe também o professor Lucas Serafim. Lucas Serafim enveredou por uma área muito interessante. Ele é especialista em Direito Penal Econômico pela Fundação Getúlio Vargas, atua na elaboração e implementação de protocolos voltados à preservação de discriminação em ambientes corporativos e escolares, né? No nosso próprio escritório, nós fizemos um letramento dos advogados do escritório. E Lucas se enveredou por uma área de ir para as escolas. Ele vai para as escolas e fala sobre bullying e discriminação, senta-se no meio do fundão da escola, enfim, da classe, a gente sabe o que é. Eide, nossa querida companheira da Comissão de Direitos Humanos, ela é doutora em Direito Penal pela USP e diretora cultural do IASP, e vocês vão ver quem é ela quando ela falar. E Cristiane Sabino Espina, muito obrigado por você ter vindo, mediadora e conciliadora judicial, fundadora do Instituto Mediapaz, advogada, especialista em meios consensuais pela Faculdade Lusitana. Será esse curso vai merecer, essa conversa vai merecer o encerramento do Dr. Diogo Leonardo Machado de Mello. Ele virá ao final, ele está dando uma aula agora, mas ao final ele estará aqui conosco para encerrar. Ele achou que era importantíssimo, ele promoveu a gravação disso e, portanto, hoje aqui nós vamos, então, dar início. Vamos dar início? Vamos. Então, eu convido para a mesa vamos iniciar com Rosnel Bauer, professora Rosnel Bauer. Ela pediu para falar primeiro, ela se antecipou ao convite para falar primeiro, mas ela também pediu para falar primeiro e... Tá bom. Não tem problema nenhum. Isso, Rose, é coisa de advogado, falar na tribuna. A pessoa que se presta tem que falar em pé. Tá certo, bom, aprendemos essa. Nos olhos dos alunos para interagir. Eu trouxe uma transparência, porque eu sou uma pessoa, o doutor Belisário já me avisou que tenho no máximo 15 minutos. E eu sou uma pessoa, começo falando um tema, daí eu enveredo por um item, e aí eu deixo de dar a visão geral do tema. Então, essa planilha é para eu me disciplinar, e quando eu conseguir passar, e se eu consigo passar para vocês,
tudo que eu gostaria de passar bem resumidamente. Eu acho que essa discussão hoje ela é muito importante, até porque... Vem aqui, você fala no microfone. Mas eu não vou Assim grava. Ah, tá bom, esteja à vontade, onde você quiser. quero olhar o que está ali para eu me organizar. Hoje, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver as notícias na Folha de São Paulo. Hoje tem uma matéria que diz que teve, de 2001 para até agora, teve 42 casos de ataque violento às escolas, né? Que não é uma coisa específica de bullying, mas que acontece muito a partir de situações de bullying, né? E desses 42 casos, pelo menos 27 ocorreram a partir de 2022. 2022, 2023 e 2024. 2022 foram 10 casos, 2023, 12, e agora, em 2024, 5 casos. Né? Teve uma queda significativa. Desses casos, nós temos uma incidência grande em São Paulo. São Paulo, dos 42 casos, 10 são em São Paulo. E os outros 10 são 5 na Bahia e 5 no Rio de Janeiro. Então, logicamente, que em São Paulo sempre tudo é muito, porque aqui está quase 30% da população, 30% dos alunos, então é significativo. Mas a gente tem uma preocupação, porque desses casos, um percentual muito grande são de jovens ou crianças com menos de 18 anos de idade, ou seja, na faixa de frequentar a escola obrigatória, né? E um percentual significativo é também de aquilo que é uma coisa, o ataque generalizado. Ele não tem uma pessoa específica, ele vai para fazer uma violência contra a escola e contra os diferentes tipos de escola. Então, acho que, mais do que nunca, eu acho que vocês estão de parabéns de trazer esse tema, porque ele, inclusive, envolve muito o que está acontecendo hoje nas nossas escolas e as medidas que têm que ser tomadas. Eu vou focar mais a minha fala sobre o que está acontecendo no estado de São Paulo, certo? Então, eu acho que aqui, essa é uma definição, uma coisa assim, da onde eu falo, né? Aonde eu estou dirigido. O bullying, ele é um comportamento agressivo, mas o que diferencia o bullying é porque ele é repetitivo. E ele é intencional. Não é um caso como aconteceu na escola, numa escola estadual, ou agora, o mês passado, de um aluno que matou outro aluno numa briga, mas não havia um caso, não era uma coisa repetitiva. Foi uma briga e, naquele acidente, o aluno de 13 anos matou o outro de 16 anos. Então, ele ocorre nos mais diferentes ambientes. Nós, por exemplo, tivemos nos conselhos, nós tivemos uma posição contra a escola da família, porque uma grande quantidade de bullying doméstico, de agressão doméstica, é detectado pela escola e encaminhado, inclusive, para os conselhos tutelares, certo? Então, isso é muito importante, porque o aluno tem confiança no professor, em algum professor. Os tipos de bullying, eles são físico, verbal, psicológico, material, rouba coisa, faz ameaça, e hoje nós temos um aumento significativo daquilo que é o cyberbullying, o bullying pela internet. Ele é um dos temas como hoje ele é um dos temas que está sendo discutido muito, e ele ocorre, embora ocorra também com crianças, ele ocorre mais entre os adolescentes. Por quê? Porque a adolescência é uma fase muito difícil para o adolescente. A gente fica muito irritado com o adolescente, mas o adolescente está passando, primeiro, por uma transformação grande, uma grande transformação hormonal. A quantidade de dopamina no corpo é enorme. Depois, ele também está passando por um momento que é um momento de grande... A criança tem um momento muito grande, pequena, de plasticidade cerebral. O adolescente está passando. Antigamente, achava-se que isso ocorria só com criança. Não, essa plasticidade cerebral faz ele ficar inquieto, faz ele ficar questionador. E ele está passando de uma fase, que era até os 11 anos, do concreto para o abstrato, onde ele começa... o organismo dele o cérebro começa a ser muito estimulado, o desenvolvimento cognitivo, do questionamento. Por que está acontecendo? A criança aceita
o que os pais falam. O adolescente, ele questiona muito. Então, o agressor, caracterizando rapidamente, o agressor tem muita consciência do que ele está fazendo. Ele sabe que ele causa sofrimento para a vítima. Não é um ato que não tem consciência total. E a vítima, em geral, nas escolas, eu vou falar do ponto de vista das escolas, eles são alunos ou novatos, ou alunos que têm traços físicos, comportamentos, que os adolescentes, o grupo, porque o bullying pode ser individual ou pode ser em grupo contra uma vítima, né? E ele quer, primeiro, muitas vezes ele faz isso para chamar atenção, por conta da própria fase da adolescência que ele está passando, e porque ele não concorda com alguns traços ou algumas atitudes. Nós sabemos que os nossos adolescentes, estudantes negros e os LGBTQ+, são os que são mais vítimas de bullying. Sou eu que vou mudar? Ah, não. Aqui tem uma coisa, como a gente identifica, como a escola e a família podem perceber. Porque, muitas vezes, um aluno com bom desempenho, ele é vítima da inveja de um ou mais estudantes e ele é vítima de bullying. É o isolamento social, começa a ter baixa estima, ele começa a recusar ou ter medo para ir à escola. Eu vou deixar esse material à disposição aí. Então, se algum de vocês que eu estou vendo, não precisa tomar nota do material, ele vai ficar à disposição. Hematomas. Hematomas é uma coisa muito evidente de caso de bullying ou violência. Alteração nos hábitos alimentares e no sono, porque ele fica psicologicamente afetado, começa a ter dificuldade de interação, questionamentos de saúde, problemas de saúde grave, começa a ter depressão, começa a ficar com ansiedade, muda os hábitos alimentares e problemas psicológicos severos, que ele vai ficando muito deprimido e, em último caso, eles vão começando, uma coisa que você identifica é a flagelação. Começa a se flagelar. E também, em último caso, é o suicídio, certo? Eu acho que vocês, como advogados, devem conhecer a legislação melhor do que eu, mas eu vou passar rapidinho por algumas coisas. Quando teve o Dia Mundial do Bullying, ele foi em outubro de 2013. E esse combate ao bullying ocorreu devido a uma jovem que se suicidou, a Amanda Todd, que se suicidou, que tirou a própria vida. Então, aí houve o Dia Mundial do Bullying, que é comemorado no mundo inteiro hoje em dia. E o Brasil vai ter uma legislação específica que vai aparecer em 2015. O Programa de Combate ao Bullying, que é uma lei, 13.185, e também o Dia Nacional do Combate ao Bullying, que é de 2016, em 7 de abril, e que esse dia de combate ao bullying ocorreu em função de um aluno de 23 anos que invadiu uma escola no Rio de Janeiro e matou 12 pessoas e se suicidou. Então, e a Unicef, ela tem um dado que de cada 3 crianças no mundo, entre 13 e 15 anos, pelo menos, uma em cada 3 é vítima de bullying na escola regularmente, né? O bullying sempre é regular, porque ele é um ato repetitivo, então ele é regular. Pode. O que eu quero trazer para vocês aqui? O que está acontecendo no estado de São Paulo em termos de algumas orientações que são dadas pelo Conselho Estadual e o Conselho Municipal, e o que vem sendo feito de maneira geral pela Secretaria Municipal e pela Secretaria Estadual. São Paulo tem uma quantidade enorme de crianças nas escolas públicas, enorme, muito grande. E muitas vezes as pessoas me perguntam, mas nós vivemos um pouco numa bolha. Então,
Se eu perguntar para vocês, quantas crianças vocês acham que das 10 milhões de crianças estudam nas escolas particulares? O que vocês diriam? Qual o percentual que vocês acham que tem escola particular? Por exemplo, o Estado aqui tem mais de 3 milhões de alunos na escola. Os municípios inteirinho têm cerca de 2 milhões e alguma coisa. Só o município da capital tem 1 milhão de alunos. Meu Deus. Quanto? Se Qual o percentual? Na Unicef, 300 mil são vítimas de bullying. Qual o percentual? Quem arrisca? 20%. 20%. Vocês acham que vocês concordam com 20%? O que mais? Concordam? Nas escolas privadas é um pouquinho menos ainda. Então, é uma população muito pequena. Quando a gente fala de medidas que têm que ser tomadas, grandes medidas, elas podem ser depois copiadas pelas escolas privadas, mas elas têm que estar direcionadas aos alunos da escola pública. Vai me avisando quando eu tenho que parar de falar assim com um pouquinho de antecedência. O Conselho Municipal de Educação, a partir de 2019, ele começa a fazer aquilo que a gente chama lá uma recomendação. A recomendação pode ser ou não aceita pelo Executivo, mas, em geral, elas sempre são aceitas pelo Executivo, que coloca em prática e na forma de resolução. Logo em 2019, tem uma recomendação sobre violência, uma recomendação grande, fazendo várias sugestões de como tratar o problema da violência, como orientar. Depois, em 2023, tem uma recomendação que pede para rever todos os projetos pedagógicos para levar em consideração a garantia dos direitos humanos na escola, inclusão e equidade. E depois, em 2025, tem a recomendação do uso de restrição de celular. Eu não vou me estender, só vou falar, depois, se eventualmente, se quiser discutir como é que vai ser isso e quais são as consequências, a gente conversa. A Secretaria Municipal de Educação já começa em 2014 um projeto junto com o Instituto Vladimir Herzog nessa linha de direitos humanos, dando cursos para as escolas, fazendo material. Eles têm uma publicação, eles têm 7 cadernos elaborados pelo Instituto, que são muito, muito interessantes, e eles vão, inclusive, depois ajudar a trabalhar também com as comissões de mediação de conflitos. Então, isso já foi um movimento, porque já estava se percebendo, e principalmente depois do Covid, é que vai haver um aumento muito significativo de violência, que tem várias interpretações. Mas uma delas, depois 3 minutos eu tenho só, então não vai dar, nem tempo de acabar. Bem, tem a comissão de conflito, que é instalada em 2015, a partir da legislação. A mesa arbitrariamente estende a sua fala, professora. Passa para o outro. A comissão de conflito atua muito. Nós vamos ter aqui uma especialista em comissão de conflito, que vai contar um pouco mais em detalhes para a gente. Depois, a Secretaria Municipal, ela coloca em todas as diretorias regionais e monta nas escolas o que se chamou de núcleo de apoio e acompanhamento para a aprendizagem. É sistematicamente. Esse núcleo, ele é formado nas diretorias regionais por 3 psicólogos, 3 psicopedagogos e 1 coordenador. E é um núcleo que produz material, vai às escolas, sempre também com muita ênfase na mediação de conflitos e até com uma abordagem pedagógica, mostrando como esses grupos que têm o problema de... um problema de... Ai, meu Deus do céu, agora a palavra... De vulnerabilidade social ou vulnerabilidade por outros traços, religião, raça, orientação sexual, como eles acabam tendo um desempenho pior na escola, porque a escola acaba não sabendo como tratar. Eles elaboraram materiais e hoje dá licença. Claro. Eu sei que eu estou com pouco tempo, mas em todo caso eu preciso tomar água. Eu fico com a boca muito seca.
Por isso que eu quis me disciplinar. Tempo de tomar água é descontado. Tá bom. E aí, Deixa aqui. tem um programa, pode deixar aí, depois eu pego. Eu tenho um programa que é um programa muito importante, que vai começar a partir de agosto. Esses dados que saíram hoje na Folha, foi um dado levantado por esse grupo, que é um grupo da Unicamp, que trabalha exatamente com o problema de violência. A Secretaria Municipal fez uma parceria com a Unicamp e com esse grupo. Eu acho até que, se eu vou ser usada aqui, eu acho até que em algum momento vocês deveriam convidar a professora Thelma Vinhas para vir aqui, que é a pessoa que pilota esses estudos todos e que sabe falar de violência e dessa coisa em todos, tem uma visão do Brasil todo, esse levantamento desses casos, perfil e tudo. Então, o que elas vão trabalhar? É muito interessante, porque esse grupo fala, olha, não dá para falar em violência. A gente tem que especificar os diferentes grupos e os diferentes... Tem que ter uma abordagem diferente. O impacto do bullying, das redes sociais, da desigualdade de racial e gênero, dos ataques violentos às escolas, e eles fazem ações formativas, eles fazem material, eles trabalham no problema desse problema de mitigar esses atos de violência e discriminação nas escolas. Porque a gente sabe que o problema da discriminação racial e da discriminação sexual, de opções sexuais, são os grandes itens do bullying, certo? Bem, eles vão ficar 5 anos, vão trabalhar em todas as escolas, em todas as diretorias regionais, nas escolas, o grupo, que é o grupo do GPEM, e eles vão também trabalhar com adolescentes, porque a maior casa todos os adolescentes da rede municipal. Passa para outro, que eu vou falar bem rapidinho. O Conselho Estadual também tem algumas indicações, que foram algumas indicações sobre, desde 2018, 2019, 2025, para como a secretaria deve orientar, deve trabalhar. Inclusive, o Conselho Estadual tem uma coisa que o Conselho Municipal não fez, o Conselho Estadual fez, depois da morte daquele suicídio do aluno no Colégio Bandeirantes, fez uma indicação muito detalhada e com muitas informações sobre bem-estar coletivo e saúde mental. A Secretaria de Estado da Educação começa a partir de bem cedo, porque em 2018 ela já tinha vários projetos. Em 1998, na administração Mário Covas, a gente começa um projeto com a Secretaria, inclusive, da Segurança Pública, a Secretaria dos Esportes, Secretaria Cultural, que se chamou Parceiros do Futuro, e que depois ficou chamado Escola da Família. Já nessa época, a gente já estava começando a ver que o problema da violência nas escolas, principalmente nesse momento, existia muita depredação. A violência se manifestava através de depredação dos prédios, né? Depois vai ter vários outros programas que eu citei aí, que, se vocês quiserem, tanto a Secretaria Municipal como a Secretaria Estadual, nas suas... como é que a gente fala? Oh, meu Deus. Páginas? Nas suas páginas, na internet, eles detalham esses programas. E agora, nós temos um programa que começou... Pode passar. Um programa que foi um programa que é muito forte. A nossa especialista em mediação conhece bem. Ela teve, que se chama Conviva. Ah, não, você é mais do municipal. O Conviva é um programa estadual que foi feito exatamente nessa direção, inclusive de ter estratégias de apoio às equipes das diretorias regionais e das escolas para detectar isso, como é que esses casos de violência, de bullying, eles estão prejudicando a escolarização das crianças. Eles vão chamar muito a participação da família, e eles vão também, que a Secretaria Municipal também faz, através do NAPA, aquilo que é a articulação da rede de proteção social. A escola não pode deixar de se articular com a rede de proteção. A saúde tem que estar articulado com toda a rede de proteção. É saúde, é assistência social, é o conselho tutelar,
tem para você poder cumprir um pouco aquilo que o ECA e a legislação maior manda cumprir. Bem, agora em 2025, eles criaram, no começo do ano, vinha as orientações, os trabalhos, os encontros em grupo, porque sempre esses projetos têm um grupo na escola, professor, família, que replica na escola aquilo que a administração central está fazendo, né? Porque sempre tem comissões centrais, comissões regionais, que são nas diretorias regionais de ensino, e depois que reverbera para a escola. Em 2025, exatamente por causa desse aumento que estava ocorrendo em 2022, 2023 e 2024, é feita uma parceria com a Secretaria da Educação e a Secretaria da Segurança Pública. E aí são várias ações que eles vão ter, inclusive protocolos de resposta a ataques nas escolas e protocolos para prevenção, né, que é feito junto. Tem uma capacitação muito grande, aí é o único lugar que tem a palavra treinamento, porque em educação não se aceita a palavra treinamento. Treinamento é de animais, é capacitação. Mas, nesse caso, o treinamento é um treinamento muito básico de ações que você tem que fazer, que estão no protocolo, rápidas, quando sente que tem uma sensação agressiva. Coloca o último, por favor. Então, o que você... Acabou? Antes. Acho que aconteceu alguma coisa. Ele tem, hoje, junto com a Secretaria da Segurança Pública, tem várias formas e várias ações de prevenção, principalmente por causa desse problema de ataques às escolas e também. Então, tem um protocolo, que são aqueles protocolos que eu falei, que especifica tudo que deve ser feito, no caso de ações muito violentas. Tem um plano de contingência, que é para continuar seguindo algumas ações. Tem assessores de segurança. Tem o chamado botão de pânico na escola hoje, que se comunica, inclusive, com a Secretaria da Segurança. Tem um aplicativo de convivência, que é um aplicativo onde a escola registra dia a dia se ocorrem casos, e ela faz o contato com a Secretaria da Segurança para já ter uma ação preventiva. Olha, já apareceu, teve esta briga, teve este problema. E tem o vídeo monitoramento. É um vídeo que você tem em algumas instalações da escola e que fica com a Secretaria da Segurança, não fica nem com a Secretaria de Educação, mas com a Secretaria de Segurança, e que vai direto, que só é acionado o que aconteceu na escola quando é uma escola que você começa a detectar que tem problemas de segurança. E tem a escola, a Secretaria Estadual, assim como a municipal, mas a Secretaria Estadual tem uma escola de formação de professores da educação, a IFAP, que aí é na Secretaria da Educação e na escola que você faz toda a formação dos multiplicadores, elabora materiais, faz oficinas e campanhas de conscientização e faz o monitoramento e avaliação das ações que são desenvolvidas. Muito obrigada e desculpa por ter explodido o horário. Doutor Belisário, e eu fiz Faltavam 30 segundos ainda. Nossa Senhora, então vou aproveitar para falar que quando eu entrei aqui, eu fiz uma coisa muito deselegante. Eu não agradeci a comissão toda que está fazendo esses eventos. O meu grande, eu não deveria, mas os meus grandes amigos que estão nessa mesa, o doutor Belisário e o doutor Luiz Antônio, que foram grandes companheiros naqueles 8 anos que eu fiquei na administração Mário Covas e que ajudaram a enfrentar várias mudanças, me protegendo e protegendo a administração. Então, quero agradecer e muito obrigada a vocês. Nossa, Rose, muito obrigado pela sua fala. Não é? Esses dados que você trouxe, eu estou assustado. Os dados que a Unicef traz, o bullying que está abaixo da linha
da divulgação e tal, o que fica submerso ali, que a gente não consegue ver, né? E que você mostra que tem gente atenta para isso. Não é? Esse dado de 1 em cada 3 crianças, Euclides, eu fiquei horrorizado, né? Então, temos aqui um ex-vice-presidente do Instituto dos Advogados que também está horrorizado como eu. As orientações, o programa Respeitar é preciso, muito interessante isso. Vamos conversar um pouco mais sobre isso. A sua sugestão da professora Thelma, a gente vai considerar, mas fundamentais esse que você traz, é o protocolo com prevenção e a capacitação, de outro lado, né? Quer dizer, porque muita coisa, depois que ocorre, é lamentar e tentar proteger, mas a prevenção, então, é absolutamente fundamental. Rose, muito obrigado. Muito obrigado. E agora nós vamos ouvir a professora, a doutora Cristiane Sabino Espina. Muito obrigado por ter aceitado o convite, né? Nossa querida e simpática integrante do Instituto dos Advogados, que é mediadora e conciliadora judicial. Isso tem a ver com bullying e discriminação? Aí tem a ver com o meu percurso, mas tem a ver com a resolução, né? Bom, estou imensamente grata por estar aqui, ainda falando aqui após a professora Rose, a convite da EID, doutor Belisário. Sou advogada, já participei de muitos eventos aqui e atuei por um bom tempo na advocacia, mas desde 2008 eu fui fazer um curso de capacitação. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo bem? Senão, prefiro falar por aqui mesmo. E na Escola Paulista dos Magistrados. E aí eu me apaixonei e migrei totalmente para essa área dos meios consensuais e da resolução pacífica e desse sistema multiportas de resolução. Fui convidada daí para ser conciliadora judicial e mediadora. Atuo desde então, desde 2008, tanto na primeira instância como na segunda instância. E também nessa parte de mediar, desde conflitos empresariais, familiares. Aí eu tive a oportunidade de fazer um curso de mediação na área escolar, na Argentina, onde lá isso é muito disseminado. Existe uma lei que prevê a implantação de projetos de mediação nas escolas, tanto públicas como particulares. E foi assim uma vivência maravilhosa, porque ver as crianças já desde pequenas inseridas nesse contexto de mediação, de cultura de paz, de boa convivência, e lá como é que é? O próprio Ministério da Educação, né? No caso eu fiz um curso com a Gabriela Jablovski, que é uma pedagoga, mediadora, e ela capacita. Então, a capacitação é feita desde da diretoria, vice-diretoria, professores, todo o ambiente escolar, funcionários, inspetores, e aí culmina com o que eu acho que é a cerejinha do bolo, que é as crianças se tornarem mediadoras de seus pares. Então, é uma graça, porque você vê desde crianças do ensino infantil já trabalhando com isso, nos combinados, as próprias professoras de sala de aula, e isso vai prosseguindo. Aí, quando chega no ensino fundamental, vamos pensar que na fase de 12, 13 anos, essas crianças são capacitadas e elas fazem uma capacitação, tudo, e elas vão mediar os conflitos com seus pares. E eles recebem um distintivo e pequenos conflitos, lógico, quando é coisa mais séria, vai passado exatamente, né, para os professores, para a diretoria, para todos os órgãos. Bom, e aí voltei disso, falei, bom, vou disseminar. Então, por isso que eu pus que o meu intuito, e tem sido desde 2010, 2012, que eu continuei atuando na mediação empresarial, familiar, no fórum, em câmaras, mas eu passei a desenvolver projetos de capacitação e implementação da mediação em escolas públicas e privadas.
Então, eu passei a dar aulas, cursos, fundei o meu instituto, que é o Mediapaz, e aí a gente até fez uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação para fazer um ciclo de palestras. Muito me honra a presença do Rogério, que está aqui, ele que é diretor lá e do COCEL, da SME. E também eu participo, sou membro da comissão OAB Vai à Escola, que a OAB já se preocupa com isso há muito tempo. A gente participa dessa comissão. O que a gente vai? Vai nas escolas estaduais, municipais, públicas, como a professora Rose falou, né? Realmente o âmbito de escola. Então, a gente faz esse trabalho voluntário e damos palestras. Também teve uma época que eu participei de um projeto, acho que era a adoção de uma escola pública que teve, né? E a gente também, através do Café com Mediação, que depois eu vou falar, também é um grupo que eu participo, que eu sou uma das organizadoras na área escolar, de divulgar mesmo todas as mediações, né? E aí a gente participou de um evento, fez um evento na Secretaria de Educação Estadual, e aí isso disseminou da gente também fazer essas práticas da mediação, criar grupos e ir nas escolas e dar formações e palestras. Bom, rapidamente, gente, o que eu penso, e quando eu comecei, meus filhos agora já são jovens, já na época de faculdade, mas quando eu comecei essa minha transição de carreira, de advogar para mediação, eles estavam bem na época escolar, e eu acho que esse ambiente escolar é, como eu falo, é uma mini sociedade, porque a criança sai do seio familiar, né, daquela, né, é a família, não adianta. E ela vai para a escola, é onde ela vai aprender a convivência, a lidar com os outros, a se desenvolver, né? Então, interagir fora do seio familiar e passa a conviver com diferentes personalidades, culturas, comportamentos, sendo dessa forma o local ideal para ela aprender a lidar com as diferenças, sejam de gênero, de raça, de religião, de costumes, e a resolver os seus conflitos de uma forma responsável e pacífica, com autonomia, com cooperação. Então, eu lembro dos meus filhos pequenos, naquela época, né, como sustentabilidade e tudo mais. Então, não, mãe, desliga a torneira ao estar escovando o dente, vamos reciclar o lixo. Então, isso já se tornou tão natural. Então, eu acho que a mediação e o que eu penso dessa relação, e aqui nessa Comissão de Direitos Humanos, de respeito pelo outro, é uma coisa que tem mesmo que ser inserida, tá? Então, aqui os principais tipos de conflitos. A professora já falou muito sobre o bullying, as discriminações, as agressões físicas e verbais, porque o bullying não é tudo, os conflitos são menores. Quando eu falo também das crianças mediarem conflitos, são conflitos menores, tá? Não é caso, por exemplo, uma sala está discutindo que quer usar a quadra em tal horário, e a outra também, o futebol na hora do recreio, as turmas que querem, e aquelas pequenas desavenças, né? Então, o que pode ser resolvido ou não. O cyberbullying, que se tornou uma coisa que num clique, como você fala, por isso que na lei, quando a doutora Aide tratar, ela vai falar que agora que penalizou, como o cyberbullying é maior, porque dissemina para um número bem maior, o assédio moral, casos de professoras que são vítimas, quantos casos que a gente teve de Suzano, e milhões de casos que a gente que vem da facada em professor, e o ambiente, o que eu vejo quando eu vou nas escolas públicas, como os professores estão tendo problemas de depressão, de ansiedade, como se tornou difícil, né, você dar aula por tudo isso, fora o desrespeito, né? Então eu cheguei principalmente nas escolas públicas, e a professora falou: olha, falta eu precisar subir na mesa para conseguir dar aula, eu gasto em torno de uns 10, 15 minutos para, acalmar e para eles poderem se concentrar, né? E a gente poder dar aula. Aí eu tenho essa frase que a escola é autora, vítima e palco da violência, num livro sobre violência escolar, e infelizmente é a realidade. Aí a situação que milhões de crianças e adolescentes em todo o mundo têm seu bem-estar e desempenho acadêmico impactados diariamente pela violência e pelo bullying, gerando consequências que são problemas de saúde mental, ansiedade, depressão, pensamentos suicidas, e que chegam a
né, a prática do suicídio, e também afeta o desempenho escolar, porque é o que a gente vê em muitos casos, né? Eu fico chateada que muitas vezes eu sou chamada por amigos e filhos de amigos, conhecidos, de primas, porque o filho está sofrendo um bullying, tá? E em escolas particulares, renomadas, escolas que teriam todo, né, um amparo para poder, com muito menos alunos que as escolas públicas, né, e que não fazem. Então, eu chego, né, numa escola, né, isso aconteceu comigo, para o quê? Entrar com um processo contra o bullying e ver, e a criança não poder nem passar em frente à escola. E porque sofreu assédio, sofreu preconceito, sofreu discriminação, por um desses motivos da discriminação, seja de raça, e tudo mais, e isso, desempenho escolar, né? Então, no caso desse filho dessa minha prima, ele teve que sair de uma grande escola no ensino médio, porque estavam fazendo intimidações, um menino mais tímido, um menino mais com problemas de relacionamento, e ele não podia nem passar, ele teve que ir para uma escola inferior para conseguir prosseguir no estudo. E até hoje eu vou falar que esse garoto tem problema, carrega isso com ele, e é isso. Então, esse desenvolvimento emocional, e além de levar esses problemas de saúde física e tudo mais. Bom, os principais atores, eu só pus aqui, né, como também é professora, são as brigas. Então, entre alunos, que são brigas, agressões verbais, competições esportivas. Entre os docentes, né? Quem diz que não, porque professores também geram os conflitos, por isso que a mediação é de tudo, não é só de briguinha de aluno, né? E, então, é entre docentes, alunos e docentes, né? Isso que eu te falei, de alunos agressivos, de docentes também agressivos com os seus alunos, que a gente sabe de casos que o próprio professor faz bullying sabe, e menospreza. Você tinha que ser, né? Até uma vinha num dos vídeos dela, ela fala sobre isso. Ela falou: você intitular um aluno, você né, aquele aluno que tá indo mal, então, você tem que sempre falar, né? Na mediação a gente faz muito isso. Não ficar nem pensando no passado, nem no futuro, mas no presente. Você está sendo violento? João, eu noto que você está sendo violento. O que está acontecendo com você? Gente, é gastar. Eu tenho aí milhões de videozinhos que a gente coloca nos cursos que eu dou, nas palestras. Tem um filme também que cita isso, de um professor que presta atenção num aluno que tinha dislexia, e depois eu lembro do nome do filme. E ele vai conversando e ele vai vendo por que aquele aluno tinha mudado de várias escolas, mas nenhum professor tinha parado e entendido qual que era o problema real dele, né? Então, você saber tratar as diferenças, né? Isso que eu acho que também é importante. E aí também, entre os pais, docentes e gestores, uma outra coisa que eu mostro também é que hoje em dia, né, já de uns bons anos para cá, é diferente a educação. Então, antigamente, a gente fala, né, anos 60, 70, a gente era criado num sentido de ter respeito pelo professor, tá? Então, aí eu mostro uma foto que é os pais chegando para a professora está sentada numa mesa, né, um pouco mais alta, e falando, a criança está toda tímida, e os pais olham para a criança: que notas são essas para o filho, né? Porque era aquele dever de você estudar. E dos anos depois, 90, em seguida, e agora muito mais, o que faz? Os pais chegam, a professora está toda assim, né? E o menininho tá assim, né? Todo, né? Que a gente fala que hoje em dia os mini imperadores estão se achando. E fala: que notas são essas? Para a professora, olhando para a professora. Então, é uma mudança mesmo de paradigma que é complicado. E isso a gente sabe, né? Tanto nas escolas, 3 minutinhos, públicas, como nas particulares, que mudou um pouco isso, da forma do respeito com os professores, tá? Eu acho que a causa já explicou muito bem, mas eu vou me atentar à falta de empatia e respeito, e o desrespeito, né? Porque depois vocês vão falar sobre a discriminação e tudo. Então, a falta de empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? E esse desrespeito das características físicas, de opinião, e por que ele vai praticar.
Bom, gente, aí eu venho aí com o que eu tenho disseminado, o que eu acho que é importante as escolas terem, que é implantar isso, tanto programas de habilidades socioemocionais, como a mediação. Por que a mediação? Ela fortalece os laços relacionais, ela aumenta a autoestima, o espírito de cooperação, a participação de todos na comunidade escolar, responsabilidade e autonomia, o respeito pela diversidade e desenvolver essa empatia e respeito pelo próximo. O trabalho do mediador é ouvir cada parte com empatia, trazer à tona os verdadeiros interesses que causaram o problema e ajudar os protagonistas do conflito a construir colaborativamente uma solução que beneficie ambos, diz a Maria Carmen Buqueto Remorel, que é uma professora da Espanha, autora de livro, de muitas entrevistas. Ela tem esse livro, Mediação de Conflitos nas Escolas, Estratégias e Práticas. Bom, gente, as vantagens, algumas, lógico, eu sou uma apologista disso, que as vantagens dessa importância de implantação de projeto de mediação é o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, a redução, a prevenção dos conflitos. Então, eu acho que é um caráter muito mais preventivo, formador, de você desenvolver essa habilidade das crianças entenderem, porque não adianta, gente, a escola não dá para só ficar ensinando a matemática, tem que estar ensinando isso, porque hoje em dia no mundo corporativo eu sei que fala esse termo, né, que você é contratado pelos seus hard skills e é demitido pela falta de soft skills. Então, temos que ensinar isso, a melhoria do clima escolar, tá? E criar cidadãos conscientes, capazes de resolver de forma colaborativa. Tá? Porque, gente, pensa bem, como o garoto que sofreu bullying e ficou todo tímido e aí mudou de escola, ou se não, o que também praticou o bullying foi expulso, essas medidas só coercitivas, só punitivas, mesmo agora tem a lei, tudo bem, mas se você não adota medidas preventivas, medidas que você vai capacitar, ensinar e saber lidar com aquilo, então, é a forma que eu acho. Então, a integração com políticas educacionais complementa outras ações que são voltadas também para inclusão, respeito, diversidade. Aí eu conto dessa parceria que eu fiz, inclusive o Rogério está presente aqui, Rogério, que é da Secretaria Municipal de Educação, e a gente fez um ciclo de palestras, foi muito bacana, e eu tenho muito orgulho, sou aqui da cidade de São Paulo, nascida, moro, de saber que a nossa Secretaria Municipal de Educação faz esse trabalho já tão bem feito, a Secretaria também estadual, o Projeto Conviva também já participei de alguns eventos, porque realmente, gente, é muito importante ter, e eles continuam com esse trabalho, inclusive eu estive quarta-feira no encontro que eles propiciam das comissões de mediação. Então, como a professora falou, a gente tá mexendo nisso e fico muito satisfeita. Aí as legislações que já existem, então só para mostrar que já existe, tá? E é isso, gente, quando o clima escolar é positivo, os conflitos diminuem, a aprendizagem melhora. E eu acredito nisso. Então, o meu papel aqui me sinto uma formiguinha, mas que é disseminar isso. Então, acredito que investir em uma cultura de paz é um dos maiores legados que podemos deixar para as futuras gerações. Inserir a mediação de conflitos nas escolas seria como que plantar uma semente em um solo fértil, que ao germinar irá dar muitos frutos e transformar esta nova geração. Então, eu acho que a transformação começa dentro da escola, se estende, recreios, entradas, saídas, e vai alcançar as famílias, as comunidades, que é o que eu justamente vi e vejo nas crianças que já praticam, nas escolas que já fazem algumas inserções, onde elas aprendem a resolver os seus conflitos de uma forma colaborativa e tornando-se agentes de paz. Aí também eu faço essa frase da Elizabeth Pinto, também em Portugal, porque lá está mais disseminado, né? Que a escola que adota a mediação demonstra reconhecer o potencial educativo, a mais-valia em resolver processos de empoderamento, gerando uma nova cultura. Aqui eu conto só do Café com Mediação, quem quiser, a gente tem um grupo no café. Os livros que eu já escrevi e fala do assunto, que é o Tratado de Mediação, o Caminho da Paz.
E é isso, eu acredito nessa frase do Gandhi, né? Que a gente tem que ser o espelho da mudança. E meus contatos, estou à disposição, prazer. Desculpa que me delonguei, mas para advogado, professor, é complicado o tempo, né? Obrigada, gente. Muito obrigado, doutora Cristiana. A própria ideia da mediação dentro do ambiente escolar é muito interessante. Eu gostei muito dessa ideia, Wagner, essa ideia das crianças mediadoras, né? Essa ideia na Argentina muito interessante. E também a questão de empresas ou pessoas ou escritórios adotarem escolas, né? Isso é uma coisa interessante. Realmente as crianças vão para a escola para aprender a lidar com as diferenças, né? Com a alteridade. Os atores dos conflitos foram bem colocados aqui, os objetivos de uma mediação na educação e a ênfase na saída colaborativa. Isso é muito importante. Agradeço muito a sua presença aqui, o seu atendimento ao nosso convite. Muito obrigado. Agora a gente vai chamar o doutor Lucas Fernando Serafim. Dr. Lucas Fernando Serafim, enveredou pela experiência de discutir bullying e discriminação. Antes de assumir a tribuna, Lucas, eu queria lembrar que esse evento está sendo gravado exatamente para a gente poder, numa atitude de colaboração, a gente poder disseminar isso pelas escolas que se interessarem. Nós estamos gravando isso com a colaboração do Eduardo. Muito obrigado aí da sua atenção. E também o Instituto se disporá vamos dizer, a fazer jus à generosidade das expositoras até aqui e repartindo talvez um pequeno libreto, não é, que a gente possa repartir esses slides que nos foram dados, que contém a ideia muito clara da exposição das duas expositoras até aqui. As perguntas serão feitas afinal, se vocês não se importarem, faremos afinal, porque exatamente esse é o objetivo. Eu queria acrescentar também que a Comissão Arns de Direitos Humanos está solidária com esse evento, a pedido do Dr. Diogo. A Comissão Arns está solidária com esse evento e inclusive, se dispõe a ajudar a repartir esses elementos aqui obtidos. Dr. Lucas, assuma a tribuna para a sua sustentação oral. O Lucas é a vítima no escritório. Ele faz a sustentação oral de casos em que extremamente complicados, mas ele é o cidadão. Ele foi para as escolas e vamos ouvir a experiência dele indo para as escolas e entrando numa classe com atores ativos e passivos do bullying. Como é que é isso aí, da discriminação, inclusive? Muito bom dia a todas e todos. É com muita alegria que recebi esse convite da Comissão de Direitos Humanos aqui do IASP, também presidida pelo Dr. Belisário. Aqui tive o prazer de conhecer o Dr. Luiz Antônio, os demais membros da comissão, doutora Eide. É uma alegria estar aqui com a doutora Cristiane, doutora Rose. É difícil falar depois de vocês, mas a gente vai tentar, né? Eu gostaria de pedir à mesa que esses próximos 30 segundos sejam descontados do meu tempo, porque eu preciso fazer uma declaração pública ao Dr. Belisário, a quem a vida me deu o privilégio de conhecê-lo, de conhecer a sua história, de conhecer a sua intransigência na luta contra os menos favorecidos e os que sofrem violência, e só por este fato de conhecê-lo, Dr. Belisário, já seria um privilégio. Mas eu tive o privilégio de tornar seu amigo há 10 anos e ter o senhor como parte da minha formação como profissional e como ser humano. Obrigado pelo convite, e se estou aqui, posso dizer para o senhor que é a cereja do bolo, acho que eu estou chegando lá, né? É um privilégio estar com todos aqui esta manhã. Muito bem, eu, como o Dr. Belisário falou, no meu início de carreira sempre foi voltado ao direito penal, mas por uma situação recebemos um convite para ir a uma escola que vivenciou um episódio grave e severo de bullying.
A partir daquele momento, nós descobrimos uma necessidade de, como propósito mesmo, de passarmos a ir a escolas de forma voluntária, de forma gratuita e aplicar nestes ambientes protocolos contra práticas discriminatórias, principalmente ligado ao bullying. Quando nós nos propusemos a isso, a primeira e grande dificuldade foi: como que nós vamos fazer isso? Como eu vou transformar tudo isso que vimos aqui nesta manhã numa fala simples, mas que toque aquele jovem a ponto de conscientizá-lo e sensibilizá-lo? Esta foi a grande dificuldade. Chegar ao jovem e dizer da gravidade, talvez ele já saiba. Talvez ele já saiba que o bullying é um ato reprovável. Mas por que então ele continua a praticar? Isso foi o grande desafio que nós encontramos nestas primeiras e outras palestras que começamos a fazer. A linha que adotamos, então, foi a linha de mostrar a todos os jovens a dor causada pelos atos discriminatórios. A doutora Cristiane acaba de falar de algo muito caro, que é o que buscamos trabalhar. É a empatia. É se colocar no lugar da vítima e sentir um pouco daquela dor e talvez refletir um pouco sobre a consequência daquele ato até a sua vida adulta e que talvez nem se recupere. E esta foi a grande dificuldade. Bom, falando de dor, partimos para o segundo ponto. A quem queremos atingir com esta nossa conversa? A quem queremos sensibilizar? É possível, e aí fazemos uma distinção pedagógica, lúdica, dos atores da cena do bullying. Nós temos o autor da agressão, nós temos a vítima e nós temos os espectadores. São esses os três atores. Então vamos começar a conscientização. Pelos autores, é possível? É. É fácil? Não. Por quê? Porque, primeiro, que o autor da violência tem motivos N para praticar aquela violência e a cada autor se difere um do outro. Encontramos um caso muito interessante numa das escolas, que uma vítima de discriminação racial também era um dos maiores autores de bullying. Acontece muito. Então, como nós vamos trabalhar com isso? Um outro caso, doutora Rosa, que muito nos chamou a atenção. Um autor de bullying contumaz, conhecidíssimo no ambiente escolar, chega ao cúmulo de praticar uma injúria racial. No ambiente de um jogo, toda a escola reunida, ele profere palavras racistas contra um outro aluno, vítima. A escola imediatamente para aquele evento, chama o aluno, coordenação, diretores, levam ele a uma sala, dada a gravidade daquele momento, chamam os pais. Chamam os pais daquele aluno e dizem: o senhor precisa vir aqui, porque seu filho cometeu um ato um pouco sério. A mãe chega, um aluno presente, toda a coordenação, relatam o fato ao responsável e a resposta da mãe é: vocês me tiraram de casa só por isso? Ali nós encontramos a grande dificuldade. A conscientização do autor, às vezes, vai ser a mais difícil, porque ele encontra a validação não só no ambiente em que ele está, mas também em casa, que não dá àquele garoto, àquele autor, a sensibilização da gravidade do que ele está praticando. Então, se é muito difícil nós conscientizarmos os autores, vamos partir para os outros atores da cena. Começamos primeiro com os espectadores, que em sua maioria não concordam com o bullying, não concordam com aquele ato, mas validam com o medo de sofrê-lo. Mas sorriem, gargalham, aplaudem, com medo de serem as próximas vítimas. Quando nós partimos para essa conscientização dos espectadores, nós começamos a ter uma significativa melhora. Porque, tirando da cena os espectadores, o autor começa a recuar. Partimos para um segundo momento com os espectadores. É despertar neles a empatia. O desejo de abraçar aquele que é vítima. Porque se nós fortalecermos esta relação, esta rede de apoio primária entre eles, também tem a perda da força do autor da prática desses atos tão caros e tão violentos. E, por fim, partimos seguindo uma linha de alguns terapeutas. O que mais nos chama a atenção é o Brooke Gibbs, que se envereda para isso depois dos episódios em Colômbia, de fortalecimento da vítima. E aqui foram os episódios mais lindos que nós vivemos nesse período.
Primeiro, o que nós percebemos? Que a vítima assume uma culpa por sofrer aquele ato. Então, ele olha para tudo que ele sofre e passa a dizer, eu sou culpado mesmo. Eu sou culpado por ser negro, eu sou culpado por ter uma compleição física diferente, eu sou culpado pelo meu cabelo, eu sou culpado. E ele passa a internalizar esta culpa. Quando ele internaliza, ele não tem... Primeiro, ele acha que o ambiente que ele está não há espaço para ele falar. Ele não vê esta rede de apoio que nós estamos vendo, ele não conhece essa rede de apoio, e ele passa, então, a sofrer as consequências, até casos gravíssimos, a automutilação, o suicídio. E aqui, o que me chamou particularmente muita atenção é que em todos os colégios que fomos, até hoje, a estatística da Unicef é muito certa. Porque é incrível, quando você começa a falar sobre isso, como as pessoas se identificam e você, num ambiente, identifica claramente quem são as vítimas e quem são os autores. É perceptível. E como dói as vítimas ouvir sobre isso. Como dói. Então partimos a esta sensibilização com eles para tentar tornar estas vítimas resilientes, para tentar mostrar a elas que elas não são culpadas de receber esse tipo de agressão, para mostrar a elas que existe uma rede de apoio e para mostrar a elas, principalmente, que ela pode falar, que ela pode denunciar, que tem instrumentos para defendê-la. E aqui nós passamos a encontrar exemplos maravilhosos. Eu vou citar 2. O primeiro deles, numa palestra, numa conversa que tivemos com jovens, 250 alunos mais ou menos reunidos no auditório. Ao final daquela conversa, também percebemos que geram muitas dúvidas entre esses jovens, e muitas vezes eles não perguntam na hora, que eles se sentem vergonha, receio. Termino a conversa, me dirijo ali à frente e vem um grupo de jovens, moças prioritariamente, meninas, e começam a tirar algumas dúvidas. E eu reparo que todos os alunos saem e ficam 2 garotos ao fundo da sala. Eles lá permanecem sentados e essa conversa de dúvidas se estende por uns 40 minutos. E eles continuaram sentados. Quando termina, eles vêm. Eu vou usar nomes fictícios, obviamente. Vem o João. O João se apresenta a mim, um menino branco, com um boné na cabeça, e me diz, doutor, o meu pai é negro. E eu tenho um orgulho danado do meu pai, eu tenho um orgulho danado da forma como meu pai se veste, da forma como meu pai se expressa. E me inspirando no meu pai, eu também decidi fazer a mesma coisa. E o primeiro ato foi trançar os meus cabelos. Só que, no primeiro dia que eu pisei na escola, eu ouvi tanto insulto, tanta zombaria, que eu decidi esconder os meus cabelos. Então, desde aquele dia, eu sou 2 Joões. Eu sou um aqui dentro e sou outro lá fora. Aqui dentro eu ponho boné, ponho a bandana para esconder quem eu sou e evitar esta zombaria. Aquele momento nos desperta uma das maiores dores da vítima de bullying. É a perda da identidade. A perda do reconhecimento de quem ele é. Conversamos com o João por alguns minutos, explicamos a ele que ele tem elementos para ser quem ele é e mais do que isso. Ele pode ser quem ele é. E se ele sofrer qualquer retaliação por isso, ele tem uma rede de apoio para estar ao seu lado. Recebemos a notícia, doutora Rose, incrível no dia seguinte, que foi uma foto do João, sem boné, sem bandana, e dizendo, esse aqui sou eu. E se vocês mexerem comigo, agora eu sei com quem contar. Isso foi incrível. E vou citar um outro exemplo de perda também desta característica, num outro colégio tão grande quanto. Termina a conversa, nos sentamos com um grupo também de jovens, e uma das jovens, extremamente alegre, doutor Belisário, extremamente feliz, uma menina que exalava alegria, negra, e ela me diz, doutor, eu tiro isso de letra. É mesmo? É. Eu me chamo Maria Clara. Como eu já sei que eles vão me chamar de Maria Escura, eu mesmo me apresento assim. Eu chego na sala e falo, quem é você? Eu sou a Maria Escura. Pronto, tá resolvido. Eu tiro deles o elemento de me zombar. Tá vendo como é fácil? E eu falei, muito legal, mas você deixou de ser a Maria Clara. E começamos a conversar, ela passa a chorar copiosamente. Copiosamente, conversamos por alguns minutos e ao final da conversa temos também a notícia, alguns dias depois, que ela chega ao seu grupo de amigos e diz, a partir de hoje eu não sou mais a Maria Escura. Eu sou a Maria Clara.
E é assim que eu quero ser reconhecido. A grande dificuldade que temos, e assumimos isso como uma missão de vida, é ir a estes locais, inclusive, pessoalmente eu me coloco à disposição do IASP, me coloco à disposição da presidência, do Dr. Luiz, do presidente do IASP, que nos honra com a sua presença, para ir a essa escola de Guaianazes. Acho que só um vídeo é muito pouco para eles, para quem tem interesse disso. Acho que é importante nós estarmos lá e mostrarmos quem somos. Temos todo o interesse disso e o nosso objetivo maior com esta conversa sempre foi com esses jovens buscar devolver a eles a identidade. E mostrar para os demais que não é brincadeira. Eu termino dizendo aqui uma letra de um sambista famoso que diz que brincar, ele dava este exemplo, dizer que se preto de alma branca para você é um exemplo de dignidade, a gente tenta mostrar nas escolas que não, que isso não é dignidade, não nos ajuda e nem nos faz crescer, mas destrói a nossa identidade. Esse é o nosso propósito nas escolas, é transformar o que estamos vendo aqui numa fala tangível para que estes jovens se sensibilizem e efetivamente parem, em definitiva, de praticar estes atos. Mais uma vez agradeço ao convite do IASP, estarei sempre à disposição, sempre que necessário. Obrigado. Bom, o Lucas já anunciou, nós temos entre nós o Dr. Diogo, nosso presidente. Você quer assumir a mesa? Ao final você... Não, ao final você prometeu que você vai falar. Eu já falei tanto de você aqui, da sua generosidade. Obrigado. Senta aqui, senta aqui. Presidente é presidente. Bom. Está me ouvindo? Sim. Ok. O Dr. Lucas traz uma outra perspectiva, a perspectiva de a escola como um trabalho primeiro. Né? O Lucas tem certeza de que a ida à escola, ele falou isso, a ida à escola não resolve isso, né? mas é um início, é um início de um processo que tem sequências, como a gente viu aí, mas é uma coisa importante. Né? Então, agradeço ao Dr. Lucas pela sua generosidade e também pelo seu depoimento. E agora, as perguntas serão ao final. Eu relembro que nós estamos gravando. Relembro que em 27 de junho, neste auditório, a gente fará a conversa Autismo, o que você não sabe, né? Com pessoas espetaculares. Eu não vou antecipar aqui, mas são pessoas espetaculares, médicos, gente ligada à educação, advogados. Então vai ser uma coisa muito interessante. Presidente, vai ser uma coisa muito interessante, porque o autismo é uma preocupação de outras, não tem a ver com o título da comissão, é uma preocupação. Né? Quando a gente marcou a partir de uma publicação do doutor Leonardo sobre autismo. Ele publicou. Pedido do Dr. Diogo. Era pedido do Diogo. Que fez aquela publicação, aquele vídeo. Nós temos uma comissão aqui e eu provoquei no Dia Internacional. Exatamente. No Dia Internacional do Autismo, o Instituto estava lá falando sobre o autismo. Né? Quer dizer, é um instituto se pronunciando não sobre temas só acadêmicos, mas sobre coisas que interferem no nosso dia a dia, nos direitos nossos de cada dia. E hoje, agora, nós vamos caminhando
para o encerramento, nós vamos ouvir a doutora Eide Florencio Neves, que é diretora cultural do IASP, mas também é doutora em Direito Penal pela Faculdade de Direito da USP, eu ia falar, não é de São Francisco, da Universidade de São Paulo. Agradeço, Eide, você ter aceitado a convocação para falar sobre esse tema aqui. Deixa eu ver só. Cadê a minha apresentação? Vocês sabem de prato, gente? Essa palestra, eu me antecipei ao Dr. Diogo, ela ficará disponível para as escolas, para aqueles interessados, e nós ainda editaremos um pequeno folheto com um resumo do que aqui foi falado, que se incorpora nessa atividade de generosidade do Instituto, em direção a um tema que nos provoca diariamente. Eide. Bom dia a todos. Muito obrigada, doutor Belisário, pela oportunidade, por poder fazer parte da Comissão de Direitos Humanos, a qual eu integro com muita satisfação e com muita vontade. Eu acho que nós nos preocupamos muito com questões acadêmicas, tudo mais, mas a Comissão de Direitos Humanos ela vai além do nosso dia a dia, da nossa prática, do trabalho e acadêmico. Eu acho que é extremamente importante. E nós já ouvimos tantas coisas aqui hoje, e eu vou vir falar a minha parte, já vou adiantar, que vai se dividir em duas partes, a minha fala. Primeiro, eu vou falar de uma coisa um pouco chata, que é a respeito da regulamentação, mas que eu não poderia deixar de falar, como professora de Direito Penal e como crime, como bullying agora, a conduta do crime é um crime agora, desde 2024. Mas, ao final, eu vou fazer um relato também e vou dizer para vocês o porquê que este é um assunto tão caro para mim. A gente já falou muito sobre a questão do bullying, de como acontece nas escolas, doutora Rose, doutora Cristiane, não vou repetir, mas existe um dado de 2018 que diz que o Brasil fica em segundo lugar em ofensas praticadas pela internet. Esse ranking é mencionado por vários estudos. Quando a gente começa a estudar o bullying, crime de bullying, essa questão, esse estudo desse instituto aparece em todos os lugares. E é algo realmente preocupante. O Brasil ocupa o segundo lugar nesse ranking de crimes praticados pela internet. No ano passado, nós tivemos, no final do ano, um novo ranking agora, que estuda não só o crime praticado pela internet, o bullying, o cyberbullying, mas o bullying como um todo. Nesse novo ranking, o Brasil aparece em 16º lugar mundial também, e mostrando, mais uma vez, como o bullying acontece com muita constância na América Latina e no mundo, obviamente. Mas Costa Rica é um país pequeno, né? Em tese, não teria que ter tantos casos assim. Aí, alguns estudiosos dizem que o motivo do bullying ser tão alto na América Latina é questão social. É questão de desigualdade social e outras questões relacionadas ao desenvolvimento econômico. Mas a gente sabe que o bullying não acontece só por isso. Se isso acontecesse só por isso, a gente não teria casos de bullying nas escolas mais famosas e mais caras de São Paulo. A gente não precisa, não vou, obviamente, falar o nome das escolas, mas nós sabemos. O jornal nos mostra quase que mensalmente uma escola das mais famosas que tem o melhor ranking no Enem, com caso de bullying, com caso, inclusive, de suicídio, como já foi falado aqui. Isso aqui é o que o estudante da Costa Rica vai falar. Tive 3 tentativas de suicídio. A mais forte foi a segunda, e me arrependo de ter tentado a terceira. A partir da segunda, entendi que isso era muito egoísta. Então, a gente já viu que o bullying chega, infelizmente, a alguns casos de suicídio, que é algo bem grave. A doutora Rose também já falou na exposição dela a respeito dessa lei de 2015, que instituiu o programa de combate ao bullying, mas aqui, nessa lei, nós não tínhamos uma criminalização. Então, nós tínhamos uma busca, era uma diretriz, na verdade, para tentar combater o bullying de alguma forma, e ele vai trazer, a primeira vez, pelo menos, na nossa legislação, que vai conceituar o bullying. O tipo penal, depois, vai ser um pouco diferente. Nós vamos ter, no ano passado,
em janeiro de 2024, no artigo 146A, nós vamos ter a inclusão desse tipo penal, que é o artigo 146, vai falar o que é o bullying, de que forma que ele ocorre, vai apresentar uma pena de multa, que é algo extremamente criticado pelos estudiosos do direito penal, porque, se é crime, a pena deve ser privativa de liberdade. Só se admite pena de multa em contravenção penal, não em crime. Uma outra situação que nós temos no Código Penal, na legislação, não no Código, é o artigo 28 da Lei de Drogas, que também é o único exemplo que nós temos em que não tem uma pena privativa de liberdade prevista. Teve toda uma discussão, lá em 2006, quando a lei entrou em vigor, se teria havido a descriminalização do porte de drogas, do uso de drogas, para uso pessoal. Não houve. O que houve, na verdade, foi uma despenalização. Nós não temos mais uma pena privativa de liberdade e temos, sim, uma pena de prestação de serviço à comunidade, de medidas alternativas, são outras coisas. E aqui nós vamos ter também uma pena de multa, se a conduta não constitui crime mais grave. Esse é o ponto. Na maioria das vezes, o crime de bullying vem acompanhado de uma injúria racial, vem acompanhado de uma lesão corporal, ou de outras questões. E se acontecer os dois, se eu tiver uma injúria racial e o bullying, eu vou ter um concurso material, portanto, da prática dos crimes. Mas é algo que se critica, a doutrina se critica o fato de ter colocado apenas a pena de multa para... Ixi, ele cortou aqui, não sei porquê, peço desculpas, mas no artigo 146A, parágrafo único, vai trazer a figura do cyberbullying, que é o bullying praticado pela internet. WhatsApp, hoje nós vimos muitos casos de bullying sendo praticados por meio de internet, joguinhos virtuais, mas inclusive de grupos de WhatsApp de escola. Toda escola tem grupo de WhatsApp. O WhatsApp hoje é a forma mais fácil de comunicação, é a forma mais eficaz. E tem, até recentemente, nós tivemos aqui, numa escola de São Paulo, numa escola famosa, que o bullying ocorreu justamente num grupo de WhatsApp. E aí, eu queria rapidamente falar um pouquinho desse tipo penal ainda, falar o que se busca proteger, Por que se tornou crime? Quando a gente estuda esse assunto, nós vamos ter vários posicionamentos. Vários estudiosos vão falar o seguinte: olha, isso não era para que ser crime, nós tem que se punir de uma outra forma, não é assim. E outras pessoas falam: a conduta é muito grave e ela tem um interesse relevante e, por isso, deve ser crime. E aqui, o que se busca proteger? A liberdade individual. Quando a gente pensa lá, no homicídio, que a gente protege a vida, no roubo, a gente protege o patrimônio, aqui no bullying a gente está protegendo o quê? A liberdade individual de cada um e das vítimas, obviamente. E aqui a gente entra, talvez, na questão mais difícil do crime do bullying. Quem pode ser autor e quem pode ser vítima do crime de bullying? Isso aqui, eu acho que é extremamente importante e eu acho que é isso que as escolas não perceberam ainda. Nós aqui temos um problema muito sério, que é o autor do crime é quem pratica o bullying e, obviamente, a vítima é quem vai sofrer o bullying. Mas quem pode ser autor do crime? Nós temos no nosso Código Penal a responsabilidade penal é a partir dos 18 anos. Mas bullying acontece a partir dos 18 anos? Sim, acontece. Mas os dados mostram que a maior parte dos bullying acontecem na adolescência ou até mesmo na infância, até mesmo entre crianças. E essas pessoas, esses sujeitos, eles podem ser autores de crime? Podem. Podem, e é aqui que as pessoas não estão entendendo a gravidade dessa lei e da importância de medidas que previnam a prática do ilícito. Porque é o seguinte, o ECA determina que todo crime infracional, todo crime pode ser ato infracional. Então, nós podemos, sim, ter adolescentes responsabilizados pela prática de bullying. Nós podemos ter crianças responsabilizadas pela prática do bullying, que tem as medidas. O ECA também vai trazer, nos seus artigos, aqui, no artigo 105 do ECA, ele vai trazer: as crianças respondem pelas medidas previstas no artigo 101. Os adolescentes, pelas medidas previstas no artigo 112. Nós vamos mandar depois para vocês, eu não vou ler aqui todos, mas nós temos as medidas que podem ser adotadas para as crianças, inclusive a colocação em outra família. Se uma criança pratica bullying, ela pode ser colocada em uma outra família. Os pais não tomaram consciência disso ainda, porque isso é recente. E outra, as pessoas não estão falando disso.
Quando a gente fala do crime de bullying, as pessoas não tomaram consciência de que criminalizar o bullying pode, sim, trazer consequências para quem pratica o bullying. Porque você não é criança não pratica crime. Sim, o ECA traz as formas. É claro, não vai ser julgado pela Justiça Comum, vai ser o juizado especial, né, da infância e da juventude e tudo mais. Mas nós temos, sim, algumas medidas que podem ser aplicadas, tanto para as crianças quanto para os adolescentes. E aí tem uma outra questão que também é importante. A responsabilidade penal, ela é sempre pessoal. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, está na Constituição. No entanto, nós podemos ter alguns casos em que as escolas podem ser responsabilizadas e os pais também. Em quais situações? Naquela situação em que a escola, obviamente, assume ali, a direção da escola, assume o dever de garantir daquela criança. E se ela tem consciência, ela tem conhecimento de que algo está acontecendo e ela nada faz, ela pode responder pelo crime na modalidade omissiva. Isso é muito sério. E vou dizer para vocês, eu não encontrei, fiz uma pesquisa ontem, de novo, sobre esse assunto, nenhum julgado ainda falando isso, mas a gente sabe que existem denúncias oferecidas já com base nesse assunto. A gente tinha muito no passado, já, a responsabilidade civil, indenização por dano moral. O professor Diogo, que é especialista no assunto, sabe disso, a questão do dano moral, tudo mais, inclusive do Estado, em escolas públicas, crianças que sofriam bullying em escolas do Estado, o Estado era obrigado a pagar a indenização. Vou falar, a condenação realmente não era muito alta, não vai resolver a vida de ninguém, mas é pedagógico, né? E aí nós temos, então, portanto, essa questão da possibilidade de, eventualmente, o pai ou alguém ser responsabilizado. Eide, vai acontecer? Acho muito difícil, para falar a verdade. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa que está na moda, mas eu queria aproveitar e dizer o seguinte: por que esse assunto também é tão importante? Nós já vimos aqui que o que a gente precisa, muito mais, eu acho que muito mais eficaz, muito mais efetivo para a sociedade e para inibir a prática desse assunto, do que criminalizar. É claro que criminalizar é pedagógico, né? Traz aquela coisa, isso é crime. É a questão das escolas. As escolas precisam se envolver, e os pais também, né? Isso a gente já falou. O Lucas trouxe um exemplo que eu vou falar que, sim, eu senti na pele, exatamente isso. Eu tenho uma filha hoje ela tem 9 anos, mas no ano passado ela tinha 8. Nós mudamos ela de escola para a melhor escola da cidade, né? Escola que tem aula de tudo, maker, bababá, robótica, tudo. Melhor escola do Enem, tudo bem. E aí, a aluna nova começou a sofrer alguns tipos de dificuldades, inclusive com conivência dos professores, do professor de educação física. A aluna nunca é escolhida para tirar o time, é a última escolhida, as outras crianças vão lá e tiram sarro. Poxa, eu fui lá e falei para o coordenador, como é que pode isso? Né? Eu dou aula, eu não faço isso com meus alunos barbados. Como é que pode o professor, não perceber que a aluna está sendo motivo de chacota entre os colegas? Pois bem. Enfim, várias coisas aconteceram, que eu não vou entrar em detalhes, mas que trouxe consequências terríveis para minha família, para minha filha. Ela teve que ficar internada, médicos, conheço todos os gastros de São Paulo, porque ela desenvolveu um problema no intestino. Aí você ia no médico, começava a contar, o médico falou assim, aconteceu alguma coisa na escola? Aconteceu, né? Assim, não, mas está tudo bem, a gente já mudou de período. Não, enquanto ela não mudar de escola, isso não vai resolver. E eu estou lá, insistindo, né? A escola é boa, tem 2 filhos, o outro está lá, adaptado, filho de 3 anos, na mesma escola, não quero mudar todo mundo. Outro caos na minha vida. E a criança continua lá, naquela situação. E acabou acontecendo exatamente o que o Lucas falou. Aliás, no evento que nós fizemos no ano passado de Café com Mediação, eu tinha que estar aqui em São Paulo, no IASP, de manhã, e meus 2 filhos iam para a escola de manhã. A minha filha falou assim, eu não quero ir para a escola. Não, filha, você precisa ir para a escola, que eu preciso trabalhar, eu vou sair de casa. Eu fico em casa sozinha, mas para a escola eu não vou. Para a escola eu não vou. Não, filha, você precisa ir, enfim, tudo mais. Enfim, não foi. Meu marido se virou, acabou ficando com ela, mas era um dia que ninguém podia ficar com ela, todo mundo tinha compromisso. Aí eu, depois de tantas coisas, depois de contato com a escola várias vezes, fui entrar em contato com a mãe. Né? O que a mãe me falou?
não sei de nada. Minha filha já tinha mudado de período, já tinha feito um monte de coisa. A mãe falou assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Isso não é um problema meu. Você resolve com a escola. Não estou sabendo disso. Aí fui para a reunião com a coordenação da escola. Falei, olha, o que está acontecendo? Né? Aconteceu isso. Minha filha está tomando antidepressivo, tratamento com psicólogo, tratamento com psiquiatra. PQP acontecendo na minha vida e você vem me falar que você não tem nada a ver com isso? A escola falou assim, não, nós temos valores. E eu falei, pois bem, que valores vocês têm? Porque se a minha filha chega 5 minutos atrasada, eu recebo ocorrência aqui no WhatsApp. Se a minha filha esquece o material de português, eu recebo. Agora, a outra pinta e borda, faz um inferno, porque ela fez várias coisas, a mãe não sabe. A mãe não sabe, e a mãe não teve a educação de falar assim, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas vamos conversar e vamos chegar numa conclusão? Porque até perseguia menino na escola, ela perseguia, sabe? Corria atrás, assim. Enfim, é claro, mudou de escola. E hoje acontece exatamente o que você falou. Não quer passar no portão. A gente fala, eu vou pegar o outro. Não vou, porque eu vou passar no portão. Então, o bullying é algo extremamente difícil de lidar. E pra gente que é advogado, é ainda mais difícil. Porque as pessoas vinham pra mim, assim, as outras mães. Eide, você sabia que é crime? Eu sei. Eide, você pode processar a escola. Eu não quero processar a escola. Eu só não quero que minha filha tenha problema. Eu só quero que ela vá para a escola, que ela seja feliz. Né? Enfim, e isso acontece, que eu vou dizer, até eu ia falar quando eu estava falando do tipo penal, é um crime habitual. Assim, são várias coisas. Até para ser configurado, é uma questão que tem que acontecer várias e várias vezes. Né? É uma situação, não é uma única vez. Porque uma única vez nós vamos ter lá, dependendo do que acontecer, uma lesão corporal, uma outra coisa. Mas não, a criança é excluída, a criança é exposta, o adolescente é isso, vai colocando naquela situação toda, que você chega ao final e você fala, meu Deus, mas por que tudo isso? Quando eu acho, né, que eu não sou educadora, mas eu tenho a impressão de que a escola tem muita responsabilidade nisso. A escola tenham problemas, vamos resolver, vamos chamar. É o que eu falo. Outro dia eu falei para a escola isso. Eu falei, olha, eu tenho 2 filhos, eles brigam, né? Aí, às vezes, eu brigo por causa de brinquedo, coisa boba ali, que você fala, bom, você não tá feliz? Então tá bom, olha, aconteceu isso, devolve o brinquedo para ele. Ah, mas não foi, mas tá bom, vamos acabar, vamos resolver. É aquela coisa de mãe que a gente faz, pai faz em casa com os filhos. A escola, muitas vezes, não está disposta a fazer isso. A escola está preocupada em ensinar português e matemática. A escola está preocupada com o desempenho no Enem. Não é? A escola não está preocupada com o desenvolvimento emocional dela. Enfim, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. E queria dizer que a gente tem muito a fazer, porque isso, infelizmente, nós vemos os dados, né, da Unicef, como a doutora Rose trouxe, a Cristiane falou, o Lucas falou, que são muitos casos que acontecem. E o pior de tudo é que isso é silencioso. Tá? E o pior é a consequência disso. É a consequência. Minha filha chegou a falar para mim, faz qualquer coisa, mas tira essa dor de mim. Eu não aguento mais sofrer. É duro, gente, a gente ouvir isso de um filho, sabe? E você imagina quantos outros pais não passam por isso no dia a dia. Por isso que eu falo, a criminalização, eu não sei, né? Claro, obviamente eu não sou defensora, tem que ser crime. Mas a criminalização traz um alerta. Olha, nós temos um problema aqui. A sociedade entendeu que há um problema e nós precisamos pensar a respeito desse problema e de que forma nós vamos resolver isso, né? Botar essas crianças na cadeia, na cadeia elas não vão, obviamente, mas processar, porque, gente, é todo um processo, ela vai ter que passar por um processo. Não vai resolver, não é isso. Nós precisamos pensar antes, né, evitar que isso aconteça, para que a gente não produza mais vítimas e que a gente tenha, de fato, um ambiente escolar saudável. É isso, obrigada. Os casos de crime, a hipótese de ato infracional, ou então que ela tenha colocado uma questão fundamental, que é a questão da confiança, da diminuição da confiança que ocorre com não confio mais na escola, não confio mais nos colegas, etc. E eu lembro para vocês aquela que os professores e os filósofos dizem que a confiança
e o pertencimento são bases da cidadania. Se eu tiro a confiança, eu mino as bases da vida em sociedade, da cidadania. Mas não, eu acho que esse depoimento que ela fez, que me emocionou profundamente, é o que mostra o envolvimento que nós devemos ter, nós, institutos, advogados, nós, pessoas, nós, educadores, nós, mediadores, nós, advogados, devemos ter em relação a esse tema. E, por isso, eu acredito que esta primeira conversa sobre bullying e discriminação, vão haver outros, foi absolutamente fundamental. Há tempo, doutor Diogo, há tempo para 5 perguntas. Desde que, sim, você já está inscrita, há meia hora que você está inscrita. Desde que as perguntas sejam breves, para a gente conseguir ter 5. Quer dizer, o respeito pela alteridade deve começar nas perguntas que devem ser feitas de forma bastante breve para permitir que aquele que for perguntado possa responder. Bom, vou começar. Eu tinha levantado a mão antes, mas eu agradeço por não ter feito a pergunta antes, porque agora eu tenho mais condições, tanto com a fala do Lucas como da Eide, de elaborar, mas como advogada criminalista, eu ia concordando já com a Eide. A minha grande preocupação tem sido que os nossos escritórios têm sido muito procurados para lidarem com situações de bullying. E eu tenho, para mim, que a solução é só a mediação, e concordo que o ambiente escolar é uma mini-sociedade, mas que também é um ambiente no qual as crianças, os adolescentes, têm confiança na mediação daquele agente externo, né? Que é dentro de um ambiente no qual aconteceu geralmente o fato. E hoje de manhã me indignou até em uma das escolas que a gente precisou notificar, e a gente tem usado muito formas extrajudiciais aqui para que não tenha necessidade de recorrer à justiça, porque eu acho que a justiça, concordo com a Eide, não é o meio apropriado para lidar com crianças ou adolescentes em formação, se a gente quer uma melhor sociedade para o futuro, pedindo explicações, inclusive, sobre os planos de mediação, se havia algum programa relacionado a essas investigações internas que têm sido feitas nas escolas e etc. E pedindo uma reunião de mediação para que a gente tivesse, eram 2 adolescentes. Então, aqui sim, né, responsáveis por atos infracionais também. E a escola, estava aqui, a hora que chegou, a escola respondeu dizendo, por planejamento educacional, nós entendemos que não há necessidade, ou nós não podemos intermediar esse tipo de solução. Uma das melhores escolas também é de São Paulo. O que muito me preocupa. Então, vem como primeira pergunta, depois como provocação, acho que para todos que estão aqui. Eu sei o quanto que o Ministério da Educação, Secretaria aqui em São Paulo, especialmente, tem se debruçado sobre isso, mas a lei hoje, o que a gente tem são medidas propositivas. Eu não sei se a opinião de vocês, não sei quem que gostaria de falar a respeito, de a gente ter algo mais oficial a respeito da necessidade, ou de se colocar um ambiente escolar como, sim, reconhecendo que é o ambiente de mediação e que ele deverá, como está na lei, ser o primeiro ambiente, não a justiça, de solução de conflitos, mas algo mais propositivo. Ok, eu vou pedir que se realizem as outras 4 perguntas para as pessoas poderem... Rodrigo, né? Rogério. Eu comecei bem e acabei mal. Rodrigo é meu irmão, eu não me importo que é meu irmão. Bom dia a todos, a todas. A escola, ela é um lugar, né, um ambiente de afeto, de acolhimento, de aprendizagens e de transformação de vida, né? E ela precisa ser um lugar de proteção para todos e todas. A escola, ela faz parte da rede de proteção social e ela precisa, a todo momento, fazer jus a esse papel de proteção, né? Gostaria muito de agradecer todos que estão aqui pensando, refletindo. É muito bom a educação, ter o olhar de diferentes áreas do conhecimento, em especial as falas do Dr. Lucas Serafim,
né, nós aqui cochichamos assim, falando, vamos fazer um convite para conversar com o grupo de mediação das diretorias regionais de educação. Quando a gente pensa o enfrentamento ao bullying, ao cyberbullying, quando a gente discute a importância de uma cultura de paz, a gente pensa um projeto de sociedade que queremos. E não existe um projeto de sociedade sem envolver as famílias, a comunidade, todo o território ali onde essa escola está inserida. Eu gostaria muito de ouvir do Dr. Lucas, né, e da professora Rosineu Bauer algum comentário sobre essa participação da família, né, da escola e da comunidade. Ok, muito obrigado, Rogério. Mas alguém gostaria de fazer uma colocação? As pessoas que falaram até agora falaram com conhecimento, quer dizer, o que elas falaram não foram exatamente perguntas, mas foram colaboração com o tema aqui. E, ao final, cada um dos apresentadores terá um minuto para poder, vamos dizer, encerrar seu pensamento. O senhor tem doutor Euclides está primeiro. Ok, doutor Euclides. Doutor Belisário, eu queria perguntar, deixar aí, talvez até uma provocação, talvez até a Eide possa depois responder isso, se há algum estudo de uma vinculação dessa atitude que normalmente nós vemos do bullying nas escolas, né, desse agressor das escolas, na vida adulta, né? Porque depois nós vemos na vida do trabalho, que é a minha especialidade, um número imenso de questões de assédio que hoje assolam a justiça do trabalho. E que, normalmente, você vê que ali é uma linha que se interliga, na minha humilde opinião. Eu, anos atrás, tive um processo numa capital do Nordeste e saí daqui num voo que chegava lá às 11 da noite. Ao descer no aeroporto, ia ter um funcionário da empresa, uma grande construtora nacional, que iria me buscar, era um mestre de obras, e ele estava lá me esperando com um boné, com o nome da companhia, e eu vim direto para ele e falei, o seu Paulo vai te esperar. Eu falei, seu Paulo, como é que o senhor sabe que sou eu? Eu falei, não sei, adivinhei, estava com um boné. Muito gentil, queria levar minha mala. Já ficou surpreso que eu entrei na frente do carro, ele queria que eu entrasse atrás. Eu falei, não, só fica tranquilo, eu estou bem. E ele foi me levando para o hotel, um pouco distante, contando da cidade, falando. Quando estava chegando próximo, eu falei, olha, nós temos audiência amanhã cedo. O senhor me pega no hotel às 8 horas. O show é o preposto. Eu abria uma pastinha para conferir se estava ali. Que eu olho a preposição. O preposto chamava-se Francisco. Eu falei, Paulo, mas não é você o preposto? O preposto é o Francisco. Ele falou, sou eu. Eu falei, não, Paulo, não é você, é o Francisco. Sou eu. E ele guiando. Eu falei, mas você é Paulo ou você é Francisco? Não, eu sou Paulo, mas Francisco sou eu. Aí eu falei, não, me explica essa situação, que eu não consegui entender. Ele falou, não, quando eu vim me candidatar para a vaga, para construir essa ponte aqui nessa cidade, o engenheiro que veio de São Paulo, estava entrevistando, perguntou, qual o seu nome? Eu falei, é Chico. Ele falou, Chico é nome de macaco. A partir de hoje você é Paulo. Ele falou, e agora? Eu sou Paulo. Minha mulher me chama de Paulo, meus filhos. Eu virei Paulo. Eu falei para ele, olha, pois eu acho que você está errado. Porque Francisco é um nome lindo. E eu tenho um grande amigo, e que faço uma homenagem à sua memória, que é um grande juiz, e que se chama Chico Barros. E ele falou, mas agora eu sou Paulo, doutor. Então me impactou muito ouvir aqui da criança que muda o seu nome, que passa a se chamar de outro nome, e cria uma nova identidade. E na vida adulta, esse senhor, um homem de mais de 50 anos, muda o seu nome de Chico para Paulo, porque um engenheiro bem formado em São Paulo se dá o direito de ir lá e dizer, Chico é nome de macaco, a partir de hoje você é Paulo.
Obrigado, Euclides. Vamos fazer o seguinte, eu tenho mais uma pergunta só, porque senão não vai dar tempo de eles responderem aqui. Você, por favor. Breve, por favor. Tá. Por favor. Professora Eide, fiquei muito comovido com a sua fala, com a situação da sua filha. E eu vejo assim que o problema não está só na escola, está dentro de casa, porque se os pais que são chamados à escola chegam lá e dão essa resposta que deram para a senhora, que a mãe deu para a senhora, eu acho que primeiro tem que estudar a mãe, tem que conversar com essa mãe. Essa mãe que tem que ser chamada na escola, ela que tem que ser chamada no judiciário para depois, se for o caso, chamar a criança. Tá certo. Muito obrigado. Vamos começar pela Rose. Rose, na sua fala final, tente incluir algum aspecto aqui. Eu acho que teve um aspecto dessa apresentação que foi muito interessante. Eu comecei fazendo uma fala muito geral, muito ampla. E, à medida que nós fomos passando pelas exposições, foi cada vez mais se individualizando. Então, você trouxe mediação, o doutor trouxe uma experiência incrível, e, finalmente, a nossa advogada Aide trouxe essa experiência que assim é muito sensibilizadora. Eu acho que isso acontece muito em muitas escolas, e eu acho até que os pais das escolas públicas, muitas vezes privadas, eles são muito prepotentes na defesa dos filhos deles. Acontece com muita frequência, isso que você falou. Você trouxe um exemplo da pública. Agora, eu acho que a família inserida na escola, o problema do bullying na escola, ele tem que ser preferencialmente enfrentado pela escola. Ele tem que ser preferencialmente enfrentado pela escola. A escola tem que se responsabilizar que isso não ocorra na instituição dele, como não pode ter no trabalho e como não pode ter dentro da própria família. Certo? Então, mas nós temos o fato da gente achar que as famílias têm que participar, é um pouco relativo, porque nós hoje, com a universalização da educação, e no estado de São Paulo está muito universalizado, nós temos uma quantidade de famílias cujos pais nem conseguem ficar muito convivendo com seus filhos. São famílias muito pobres, que trabalham, que ficam... Hoje você tem uma quantidade enorme de mães que são as cabeças das famílias. Então, eu acho que tem que fazer essa sensibilização. Em todos esses programas, os últimos programas que eu mostrei, são programas que eles estão chamando muito a participação da família, certo? Mas eu acho que a escola, isso que você falou, é um absurdo, que uma escola que às vezes cobra mensalidades que variam de 15 a 20 mil reais por mês, não tenha esse trabalho psicológico de acompanhamento dessas situações. Eu acho que você devia ter feito, se não fez, um processo contra a escola. Vou botar minha filha para ser... Cristiane, seu minuto. Da próxima vez que acontecer, tira logo da escola. Tira do inferno rapidamente. Cristiane. Bom, então eu fiquei também com tudo isso que foi falado, mas principalmente qual o seu nome, doutora? Doutora Flávia falou dessa questão. Eu acho, resumidamente, que a gente já tem desde 2015 a lei anti-bullying, que é clara, que fala que as escolas têm que capacitar professores, docentes e fazer projetos de tanto prevenção como no processo restaurativo também, de casos que acontecem, né? E, então, eu acho que essas medidas têm que ficar claras para as escolas e até acrescentada aí, aqui todos os juristas, estamos no Instituto de Advogados, na lei mesmo, algo que exatamente. E os escritórios que prestam serviços, né, estão me ouvindo? Às escolas, inserirem projetos também da mediação, falar da importância disso, porque em algumas escolas que eu tive a ocasião de fazer palestras, de falar, infelizmente, às vezes só fica nisso, na sensibilização, obrigada, doutora, já veio, já fez uma palestra e tudo mais. Aí, quando eu quis implementar algo e me pôr à disposição, como na mediação, eles já falam, não precisa, o coordenador resolve e tal. E para as famílias. Então, a escola
tem que ser, como eu falei na minha exposição, onde a criança vai aprender isso, até inserir, como a BNCC até prevê, e tudo mais, as ODSs, inserir essa habilidade de convívio, de socioemocional, e é uma urgência que é onde eu visualizo que isso possa melhorar. O coordenador resolve, aquele que não resolveu antes, resolve depois. Exatamente. Lucas, obrigado. Bom, eu concordo plenamente com a doutora Rose que o envolvimento da família às vezes é algo complexo e que não deve ser de toda uma regra muito geral. Nós temos que... Mas o fortalecimento da escola como ambiente de proteção, para mim, isso é crucial. A missão que temos desenvolvido é uma missão que vai além disso. É mostrar para o aluno a rede que ele tem. Porque isso eles não conhecem. Eles simplesmente têm medo de agir porque não conhecem a proteção que ele tem à sua disposição. Então eu concordo que deve haver um fortalecimento da rede, mas que também temos como missão disseminar esse conhecimento para aqueles que são vítimas. E eu encerro dizendo uma coisa que a doutora Eide acaba de dizer, que para mim também foi muito caro num exemplo que tivemos. Tudo bem, tem a lei, tudo bem, é crime, tudo bem, mas eu que fui vítima vou ter que ir na delegacia. Eu vou ter que ir na audiência, eu vou ter que reviver toda a dor, eu vou ter que ficar falando para ele na frente da audiência, eu vou ter que ter um juiz lá. Então, nós tivemos um caso de injúria racial, que o pai falou para a filha, o pai da vítima disse à filha, você decide, filho, o que quer fazer. E ela veio perguntar para mim, o que eu faço, doutor? Qual que foi a minha resposta? Você já superou? Já. Melhor a gente superar, porque imagine uma criança de 14 anos numa delegacia falando para um delegado que ela foi vítima, que ela foi xingada de macaco. E às vezes... é muito grande. E às vezes numa delegacia em que o delegado não estará preparado para aquilo, não se sensibilizará por aquilo e tratará aquilo como se... vai piorar a situação da vítima. E o TJ arquivando todos os casos de injúria racial. Então... Obrigado, Lucas. Eu, antes de passar a palavra para ele, agradeço a presença de todos os membros da Comissão de Direitos Humanos. Agradeço. Digo que a Comissão de Direitos Humanos está aberta para novas adesões. As nossas reuniões são muito interessantes. Uma das reuniões foi atrasada porque a Eide estava brigando na escola, né? Então, as nossas reuniões são muito do dia a dia, né? Das coisas do dia a dia. Então, convido a todos que queiram se identificar com a Comissão de Direitos Humanos. Eide, a palavra é tua. Obrigada, doutor Belisário. Euclides, você fez uma excelente pergunta que eu vou estudar para trazer informações para você. Eu não conheço nenhum estudo que diga que quem é o agressor do bullying... Tá desligado? Ah, tá. Quem é o agressor do bullying vai depois se tornar o assediador. Não sei. Mas nunca vi nenhum estudo a respeito disso. Mas acho que é uma grande probabilidade de ser esse o contexto, né? Porque talvez venha desde a infância esse perfil mais agressor. Enfim, como considerações finais, eu gostaria de dizer que eu acho que o evento foi sensacional. Eu peço desculpas por ter feito esse desabafo. Eu vim pensando no caminho inteiro se eu ia falar sobre isso ou não. Né? A minha filha, até deixei minha filha na escola antes de vir para cá, ela falou assim, mamãe, você não vai falar sobre mim não, né? Eu, não, claro que não. Aí depois eu deixei ela na escola e falei assim, não sei se eu vou falar. Se eu sentir vontade, eu vou falar. Enfim, mas eu não falo isso para... É um elogio para a plateia você ter falado. Obrigada. Eu não quis falar isso, e poucas pessoas... o doutor Luiz Antônio sabe um pouco dessa história do ano passado. Enfim, mas poucas pessoas que eu falo sobre isso, porque isso não é uma coisa legal de se falar, não é uma coisa que a gente compartilha com todo mundo, mas é algo que foi muito difícil para mim, sabe? Muito. Quando eu digo que eu não quero dó, não é isso. Mas quero dizer que foi uma coisa extremamente dolorosa, todo o processo, porque
A doutora Rosa falou assim, na próxima vez tirou da escola, porque não é na primeira vez, né? A história do bullying, até você chegar a entender que aquilo é bullying, que aquilo aconteceu, porque às vezes é um ato assim, filha, deixa pra lá, segue a vida, não dá bola pra essa menina, segue a sua vida, sabe? É aquela coisa ali, mas... Aí depois que você vai saber que a menina jogou o estojo no chão, que a menina fez isso, que a menina fez aquilo, que a menina empurrou, que a menina não sei o quê, que a menina... Aí chegou até o ponto da menina bater. Fala, mas peraí, aí também não dá, né? Isso é crime, isso é lesão corporal. Mas não, é sutil, sabe? Hoje, é claro, também, eu vejo já de uma forma diferente, né? No dia que eu voltei na reunião que eu pedi para atrasar, era um evento de comemoração na escola. Enfim, era uma coisa boa. Eu não fui brigar. Apesar de eu brigar muito, agora eu brigo mesmo. Agora tudo que acontece, eu brigo. Mas a gente tem que tentar acolher da melhor forma possível, porque senão também não adianta. Se a gente for se colocar contra tudo que acontece na escola, não para em escola nenhuma. E aí depois eu fico pensando, quais são os efeitos de quando crescer? Não vai parar em trabalho nenhum, né? Porque, por um outro lado, isso foi até que a psicóloga me ensinou, porque eu não sabia. Ela falou assim, você tem que trabalhar o fortalecimento da sua filha, porque para ela não sofrer isso de novo, porque isso pode acontecer. Né? Porque ela tem um perfil, porque ela é mais quietinha, de sofrer isso de novo. Mas enfim, gente, obrigada pelo acolhimento. Obrigado, Eide, extremamente pertinente. Eu queria, antes de passar a palavra para o doutor Diogo, eu queria dizer o seguinte, o Euclides trouxe uma coisa extremamente importante, né? Uma coisa dita por uma criança, ou por um empregado, por qualquer pessoa, de uma relação de superioridade, seja física, seja hierárquica, etc., ele permanece para toda a vida, né? Por isso é importante que a gente se rebele contra isso. E agora, encerrando, o nosso querido incentivador e presidente do Instituto, doutor Diogo. Você quer falar uma? Eu estou ansioso para falar, não é? E eu vejo o doutor Belisário dando 1 minuto para cada um, eu fico preocupado. Mas eu vou ceder o meu minuto para o doutor Luiz Antônio para suas considerações finais. Como já ficou claro aqui, eu, Belisário e Rose fomos colegas de governo. E eu não tive... Passei pela Secretaria de Segurança